Muito bom dia a todos os irmãos. Que a graça de Jesus possa revelar no coração de cada um de nós e que essa graça maravilhosa de Jesus nos possa dar a vida eterna, a vida em abundância. Damos graças a Deus por este dia de sábado que Ele nos dá, por permitir que pudéssemos estar aqui hoje na casa de Deus, na casa do Senhor. Temos hoje alegria no nosso coração, porque apesar de estarmos meio tapados, cá por dentro e aqui por dentro, nós temos a alegria que só o Senhor nos pode dar, a alegria do céu, a alegria de Jesus. Queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem também na internet, os nossos irmãos também que não puderam hoje estar aqui, que deram o seu lugar. Como sabem, a sala está lotada, tem lotação limitada, aliás, e portanto é bom quando alguns irmãos também dão o seu lugar. Queremos agradecer a todos e que o Senhor possa abençoar aqueles que estão lá por trás das câmaras, que o Senhor possa estar também com cada um de vós. Também damos as boas-vindas aos amigos que nos visitam desde Luxemburgo, não é? Já nosso Bélgica. Portanto, tivemos já o privilégio de ver a passagem da lição com o nosso prezado João Martins. Sejam bem-vindos, sintam-se bem também aqui na casa de Deus. Creio que não temos mais ninguém que nos visita. Temos algumas visitas, mas já são visitas já da casa. Que Deus possa estar com todos nós e que possamos sentir a bênção do Senhor também neste dia de sábado. Hoje é o último dia em que eu estarei convosco. No próximo mês nós teremos um tempo para estar também com a família, para repousar e refazer as forças para uma nova etapa. É bom e temos alegria no nosso coração também por termos esse tempo para estarmos sobretudo com o nosso filho, que pelo ministério nos separou, não é? Também com a nossa família, e é bom também nós estarmos com a família, estarmos juntos, e desejamos também que nesta fase, neste momento, que o Senhor também possa estar com cada um de vós e possa também abençoar cada família e a igreja do Senhor. Por falar em tempo, conta-se que um homem teve um sonho, e o sonho dele consistia num banco que vendia tempo. E então diz a história que esse banco tinha uma placa que dizia: vende-se tempo. E então muitas pessoas se juntaram fazendo fila nesse mesmo banco para comprar tempo. E diz a história que entrou alguém para investigar e havia, portanto, uma longa fila, várias pessoas estavam ali para comprar tempo, e o primeiro da fila, ele explicou, lá no guichê, eu quero comprar tempo porque eu tive uma doença maligna e se eu voltar um ano atrás, se comprar um ano de tempo, eu vou recuperar a minha doença e, portanto, eu vou a tempo de recuperar a minha doença. Nessa fila encontravam-se muitas outras pessoas e a segunda pessoa que se encontrava ali, ela desejava também comprar tempo. Havia um casal que tinha os seus filhos e diz que eles queriam comprar 20 anos de tempo, porque o seu filho ia ser condenado à morte. Eles achavam que um dos culpados, ou uma das razões pelas quais o seu filho iria ser condenado, era por causa das fragilidades do casal paterna, negligência paterna, e então eles decidiram que queriam comprar 20 anos de tempo. Eles desejavam recomeçar tudo de novo para reparar o mal que estava feito. Também naquela fila havia um homem que, portanto, estava muito mal vestido e ele desejava comprar 30 anos de tempo. Estava ali na fila, era o terceiro da fila, estava ali para comprar 30 anos de tempo. Ele dizia: eu quero comprar 30 anos de tempo porque eu não aproveitei a minha juventude, não quis saber dos conselhos que os meus pais me deram
e, portanto, eu perdi muitas das coisas porque eu fui desobediente, não quis cumprir, aceitar aquilo que os meus pais me ensinaram e, portanto, eu precisava de apenas 30 anos de tempo. E diz a história que a fila continuava nesse banco do tempo, a fila era interminável. Imaginemos que essa história fosse real. O que é que gostarias de comprar? Quantos anos de tempo vocês gostariam de comprar? Quanto tempo vocês gostariam de comprar para resolver um problema, para resolver uma situação da tua vida hoje? Desgraçadamente, esta é uma importante lição que nós, ou que muitos poucos, aprendem também na juventude. Depois que se transpõe a infância, o tempo passa muito depressa. Na infância, o tempo passa como, poderíamos dizer, um passo de tartaruga, mas na juventude e na velhice o tempo passa como uma lebre, rapidamente. Alguém disse que quem rasga o dinheiro é louco. Quem desperdiça o tempo é insensato. Quem rasga o dinheiro é louco. Quem desperdiça o tempo é insensato. Na Bíblia, nós também encontramos uma história de alguém ou de algumas pessoas que também não souberam aproveitar, digamos assim, desperdiçaram o tempo. E esta história encontra-se em Mateus, no capítulo 25, versículos 1 a 13. E eu gostaria que nós pudéssemos também ler este texto esta manhã. Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíam para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levavam óleo. As prudentes, porém, levavam óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas elas ficaram com sono e adoeceram. À meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas a comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, também vieram as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esta parábola que nós encontramos, conhecida pela parábola das 10 virgens, é muito conhecida pela sua mensagem, pela mensagem profunda que ela tem para nós. O que é que nós podemos aprender com esta parábola? Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico que é refletido nesta parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva, e normalmente lá a noiva esperava com as suas damas de honra, as tais virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, elas deveriam de sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até à casa da noiva, onde haveria então ali a celebração das núpcias. Sobre a escolha do número 10 das virgens, acredita-se que geralmente este cerimonial era composto por 10 damas. E isso pelo facto de que as formalidades judaicas, elas eram normalmente realizadas, portanto, com o comparecimento de pelo menos 10 pessoas para poderem celebrar esta cerimónia. 10 era um número significativamente importante
nestas celebrações, nesta ocasião. Podemos tirar algumas lições desta mensagem, desta história para nós, e talvez cada um de vós possa meditar sobre algumas outras lições que poderão levar também para casa e refletirem também cada um de vós. Historicamente, nós podemos dizer que esta virgindade sempre esteve relacionada com a religiosidade, com aquilo que era sagrado. Na parábola, tanto as prudentes como as loucas, elas eram religiosas, elas eram virgens. Isso não significa que algumas perderão a salvação, mas talvez podemos dizer que uma destas lições é que talvez algumas nunca tiveram a salvação. As virgens loucas eram, em nenhum momento, elas não foram, em nenhum momento foram prudentes. Mas também, ao mesmo tempo, nesta história, nós podemos ver que nenhuma das prudentes, em nenhum momento desta história, foram loucas ou insensatas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 insensatas. É interessante nós vermos que uma das lições que esta história também nos quer ensinar a cada um de nós é que, às vezes, aparências também podem enganar. As 10 virgens possuíam lâmpadas, pelo que o versículo 8 nos diz. Elas saíram ao encontro do esposo, todas elas tinham as lâmpadas e todas elas estavam à espera do esposo, do noivo. E diz-nos a história que, neste momento, talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente elas eram idênticas, elas eram parecidas, elas eram religiosas. Realmente é muito difícil conseguir separar aqueles que estão a guardar os mandamentos de Deus e aqueles que não estão. E também Jesus, noutras ocasiões, nos vai ensinar que a divisão e esta divisão do que é salvo e não salvo, prudente e insensato, não é uma divisão que nos cabe a nós, mas cabe àquele que tem o poder de julgar. Elas frequentam a mesma aula, o mesmo ramo, ouvem as mesmas músicas, ouvem os mesmos discursos, cantam os mesmos hinos. Alguns se destacam e acabam por fazer grandes prodígios. Elas oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam até doentes, expulsam demónios e dizem levar o nome de Cristo. Elas enganam os homens, mas elas não enganam a Deus. Curiosamente, na palavra das 10 virgens, no versículo 12, Jesus vai usar exatamente esta mesma expressão que ele já tinha utilizado em Mateus no capítulo 7. Ele diz, nunca, que ele já tinha dito em capítulo 7, versículo 23, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por outras palavras, nós podemos dizer, eu nunca tive um relacionamento contigo. A palavra conhecer vai no sentido de ter uma relação com. Eu não tive um relacionamento contigo, nem tu tiveste um relacionamento comigo. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Meus irmãos, nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus, ao justo juiz, ninguém pode enganar. O nosso Deus é justo e naquele dia não haverá nenhum intruso. Outra informação que esta parábola nos diz é que as lâmpadas se apagaram. Se por um lado, inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes, quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença, ela se torna duramente visível, quando as lâmpadas se apagam. Aqueles que não estiveram firmes, aqueles que não conseguiram manter as suas lâmpadas acesas, no momento em que o noivo vier, isso vai vir à tona. A sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência, podem até iluminar o caminho da vida por algum tempo. Podem até servir de testemunho ou testemunhar para algumas outras pessoas. Por um tempo. Até há quem os siga. Quando nós olhamos para a lua durante a noite, nós ficamos admirados pela sua luz. Nós vemos que a lua tem uma luz brilhante e quando ela está cheia, ainda mais bonita ela se torna, não é verdade? Mas quando chega de manhã,
quando começa a vir os primeiros raios de sol. Essa lua, ela tem uma luz, mas essa luz vem de alguém. Neste caso, vem do sol. De manhã, quando chega o dia, esse brilho vai-se embora. Ela reflete uma luz que não é dela. A falsa fé é também assim. Ela brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Uma outra coisa que nós aprendemos nesta história é que o azeite é pessoal. Neste ponto, os estudiosos, alguns defendem alguns significados em relação a esta figura do azeite. Mas nós podemos compreender que este azeite simboliza exatamente este Espírito Santo. O Espírito de Deus, essa experiência do Espírito de Deus com os seus filhos. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que passa a transformar a pessoa e a dar-lhe essa fé, esse conhecimento que falava há pouco. Esse azeite não se pode dividir. É pessoal. Suficiente apenas para os prudentes. A verdade é que nós não podemos pedir emprestada a preparação espiritual dos outros. Nós não podemos pedir emprestada a preparação daqueles que oram todos os dias, que fazem a sua meditação, que têm o seu tempo com Deus, que oram com Deus, que falam com Deus em todo momento, em todo instante, que ultrapassam as dificuldades, porque as dificuldades também vêm para todos. Mas aqueles que são prudentes, eles têm essa ligação especial com Deus. E, meus queridos irmãos, esta história nos ensina que isso não pode ser passado para o outro. É uma experiência individual. Cada um de nós tem que ter essa experiência. Cada um de nós tem que buscar a presença do Espírito Santo. Cada um de nós tem que buscar esse óleo, esse Espírito, vivendo na nossa vida, cada dia, cada momento. Esse azeite também deve ser adquirido diariamente, constantemente. É esta lição que também nós podemos tirar desta história. Constantemente, com constância. Aqui está a constância dos santos, a perseverança dos santos, a paciência dos santos. Dia após dia. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. E quando elas perceberam que o noivo tardou em vir, então desesperadamente elas tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo à porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser até que elas queiram mostrar que se esforçaram para estar ali, que correram para estar ali em busca do azeite, para poderem participar nas bodas, mas já era tarde, já tinha passado o tempo. A prudência e a vigilância é outra lição desta história. Da vigilância nós falamos um pouco mais profundo no sábado passado, mas esta história nos mostra a importância da vigilância. Muitos pregadores têm, de uma forma equivocada, dizendo que apenas algumas que as virgens loucas dormiram, mas que as prudentes, mas no fundo nós vemos que as prudentes elas também dormiram. E sabem que o problema, a parábola quando nós lemos com muita atenção, nós vemos que o problema até nem está no dormir. O problema está em ter ou não ter o óleo, o azeite. A prudência não está relacionada ao sono, mas ao facto de ter ou não ter o azeite. Isto é, ser prudente e estar preparado é possuir o azeite. A lição, talvez uma das lições principais desta história ou desta parábola, é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo. Às vezes nós vemos filas em determinados lugares em que as pessoas fazem fila e esperam durante um tempo. Mas às vezes nós vemos também nessas mesmas filas que alguns desistem e vão-se embora. Já não querem ficar mais tempo. Já estão cansados de esperar. Já não querem estar ali mais tempo. A aparente demora da volta de Jesus, a aparente demora, porque ele não demora, separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos.
precisamos de ser zelosos todo o tempo das nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo, não serve de nada. Precisamos estar prontos, e isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas a verdade é que vigiar é estar preparado para a volta dele a todo o tempo. Isto parece ser a mesma coisa, mas acreditem que não é. Esta parábola nos ensina esta diferença. As virgens nécias esperaram o noivo a qualquer momento. Mas apenas as prudentes esperaram todo o tempo pelo noivo. Elas tinham azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera e vigiaram. Outro aspecto importante aqui nesta história, nós podemos ver, outra lição é que o noivo vai voltar. Ele virá. Nós podemos querer ou não querer, podemos pensar que ele não virá. Podemos até dizer que ele não existe. Como muitas pessoas dizem que Deus não existe. E se dizem ateus ou agnósticos. Mas o que esta parábola nos ensina é que, olha, tu acredites ou não acredites, aceites ou não aceites, o noivo virá. O insensato é revelado, sobretudo no livro dos Provérbios. Vários textos dos Provérbios nos revelam a distinção entre o insensato e o prudente. Em Provérbios capítulo 12, no versículo 16, é um dos textos que nos revela esta diferença. Provérbios 12, 16 diz: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O insensato de imediato revela o seu aborrecimento. Não é capaz de esperar, explode. O prudente ignora o insulto. Podemos dizer, resumidamente, que uma pessoa sensata é uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que tem controle de si mesmo. É uma pessoa que faz as coisas com entendimento, enquanto que uma pessoa insensata, ela é descontrolada, é tola, é indisciplinada, sem disciplina. Ao lermos este texto, esta manhã, eu gostaria de vos deixar esta pergunta: que tipo de pessoa tu és? Sensata ou insensata? O que é que diz que uma pessoa é prudente ou insensata? São as suas próprias ações. Como é que as tuas próprias ações te definem? Como uma pessoa prudente ou uma pessoa insensata? Não podemos viver no cristianismo como se isso fosse algo de pouco valor. Estas virgens representam os cristãos que estão à espera da volta de Cristo, mas que têm uma experiência superficial com Cristo. Eles têm pouco azeite, têm alguma atuação do Espírito Santo, mas vivem na sua vida uma vida vacilante. Ora tem chama, ora não tem chama. Eles estavam insatisfeitos com o pouco quando estavam satisfeitos com o pouco quando precisavam do muito. As virgens tolas representam as pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, não mudam a sua vida. Não mudam o seu caráter, não permitem que o Espírito Santo mude o seu caráter, continuam na velha vida do pecado, sem pensar nas consequências, nem sequer se arrependem. E até dizem: eu nasci assim, vou morrer assim. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Ela tem consideração pela verdade, advogam até a verdade, são atraídos pela própria verdade, mas não se entregam. Parábolas de Jesus, página 223, não se entregam à operação do Espírito Santo.
No mesmo livro, página 223, ela diz assim, Ellen White: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Não sou eu que o digo. Sem o Espírito Santo, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada pelo Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e as promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações subtis de Satanás. Nosso tempo é limitado, meus queridos irmãos. Esta parábola nos ensina isso. Um dia nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar. Não há outra alternativa. Ninguém sabe quando o seu tempo na terra vai acabar. Mas, quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Esta é a hora de nós nos arrependermos e de voltarmos para o Senhor. Jesus diz, Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. E quanto a nós? Como é que nós estamos nos preparando? Como é que as tuas ações te definem? Como uma pessoa prudente ou como uma pessoa insensata? As insensatas também tinham lamparina, mas não tinham óleo. E isso lembra os cristãos que são os cristãos mais ou menos. Podemos dizer, eu sou um adventista do sétimo dia mais ou menos. Tenho a lâmpada, mas falta-me o resto. Sou um cristão mais ou menos. Ou como alguns dizem, cristão não praticante. Essas pessoas fazem algumas coisas que os salvos fazem, mas não fazem tudo. Têm algumas características de um cristão salvo, mas não têm todas. Isso é um perigo, porque não estão salvas e estão despreparadas para se encontrar com o noivo. Meus queridos irmãos, esta mensagem é uma mensagem solene. E é uma mensagem para nós, para a igreja, para mim. Tenho meditado nela esta semana. E ela é importante para mim. Tinha outras coisas para partilhar convosco, mas o Espírito do Senhor me induziu a partilhar esta mensagem com a igreja. Isaías, capítulo 60, verso 1, a palavra de Deus diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. Ellen White, ela comenta e diz: essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com grande poder e glória. Vem com a sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os santos anjos, ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas. Haverá luz em todos os lares dos santos. Não é maravilhoso? Terminar esta mensagem com esta certeza de que a luz vai resplandecer na casa daqueles que forem fiéis a Deus. E ela continua dizendo: a imaculada luz resplandecerá do seu esplendor e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram. Ao passo que os ímpios, continua ela dizendo, os ímpios fugirão da sua presença. Os seguidores de Cristo rejubilarão, vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo. Disse o patriarca Jó, em Jó no capítulo 19, versículo 27, diz: vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não os outros, o verão. Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido o companheiro
diário, amigo e familiar. A glória de Deus resplandeceu sobre eles e refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios, não ofuscados, do resplendor da glória do Rei em sua majestade. E estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no seu coração. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja e cada um de nós. Eu termino com esta certeza que esta história também nos ensina, esta parábola. O Senhor Jesus virá. Será um dia de glória, de alegria, de júbilo. Que o Senhor possa preparar a sua igreja, cada um de vós, aqueles que estão lá em casa, todos nós, prezados irmãos, preparemo-nos, porque o Senhor virá. Esta pandemia e todos os sinais que estão à nossa volta nos mostram que o Senhor virá. Que fiquemos com esta alegria no nosso coração e com este desejo de participarmos no maior evento da história da humanidade, que será a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Quando eu vejo o fogo de artifício do final do ano, não sei porquê, mas faz-me sempre lembrar a vinda de Jesus. Que ela não tem nada a ver. Eu acho que a vinda de Jesus vai ser super, hiper, mega, muito mais espetacular do que o fogo de artifício. Vai ser um momento em que tudo vai abalar, as estruturas todas, tudo vai. Que o Senhor nos ajude para quando esse dia chegar, nós possamos fazer parte dos prudentes, dos sensatos. Permitamos, enquanto é tempo, que o óleo do Espírito do Senhor possa transformar a minha vida e o meu coração, para que eu possa fazer parte daqueles que estarão salvos. Arrependamo-nos, não arranjemos desculpas, entreguemo-nos diante do Senhor, arrependamo-nos todo o nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua igreja. É a minha oração. Amém.